Amigos, muito bom dia. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque o Senhor nos concedeu vida e vida com abundância. Estamos alegres porque o nosso Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. A razão de estarmos vivos já é motivo de grande alegria e de agradecimentos ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Amém? Você que já está conosco, seja bem-vindo. Vamos meditar na palavra do Senhor e hoje nós vamos falar sobre os sinais que envolvem a volta do Senhor Jesus. Amém? Convido para que você fique conosco até o final, para que juntos nós possamos então dar prosseguimento a esse estudo maravilhoso. Muito bem, vamos pedir que o Senhor nos abençoe e nos dê condição de seguirmos adiante com esse tema, imbuídos do Espírito Santo. Amém? Sinais da volta de Jesus. Vamos orar para isso. Pai eterno, grande e exaltado é o teu nome. O Senhor é bom, suas misericórdias duram para todos sempre. Obrigado pela oportunidade que nos concede de abrirmos a tua palavra em estudo para meditarmos nas suas sagradas letras. Abençoe os amigos que estão conosco e aqueles que ainda não estão, mas que verão esse vídeo posteriormente. Que a sua bênção, a sua paz possa estar sobre todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, amados, muitas são as promessas registradas na Bíblia com relação à volta de Jesus. Mas, com toda segurança, a mais lembrada e esperada nos últimos 2000 anos para nós cristãos e os cristãos de todo mundo é a seguinte. Está lá em São João, capítulo 14, São João 14, verso 1 a 3, uma promessa maravilhosa que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse dessa forma, eu vos teria dito, e vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, que bênção gloriosa, né? Esta promessa. Oxalá, amigos, seja uma promessa real para mim e para você. Claro que isso exige fé, né? Porque, na verdade, a batalha espiritual não é muito fácil. É difícil, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus Cristo, depois de sua morte e ressurreição, no ano 31 da nossa era, né, subiu aos céus prometendo que voltaria para destruir a maldade e instaurar o seu reino, onde a paz e a felicidade eternas serão estabelecidas. Mas será possível conhecer a data desse evento? Né? Porque muitos até escarnecem, né? E dizem, desde que minha bisavó era viva, e ela já falava que Jesus ia voltar, e as coisas continuam. Na verdade, as coisas não continuam como eram, elas estão piores. E vai piorar quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor Jesus, tá? Mas essas coisas só se compreendem aqueles que buscam viver espiritualmente, melhorando na fé e na santificação lá do Senhor Jesus, ok? Então, muitos não acreditam, né? Muito bem, Jesus Cristo, depois da sua morte e ressurreição, então no ano 31 da nossa era, subiu aos céus, prometeu voltar para destruir e instaurar a paz e a felicidade eterna. Será possível conhecer essa data, então? Olha o que a Bíblia diz em São Mateus 24, 36. Também o verso 43 e 44 diz assim: porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora da vigília viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso,
estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora em que não penseis. Pois é, Jesus virá de maneira surpresa, mas ele deixou sinais, ok? Para que nós nos preparássemos para a sua vinda. Por esta razão, não devemos, de modo nenhum, né, nos deter em especulação quanto a datas. Já está determinado que essa data não foi revelada para ninguém. Somente o Pai Celestial conhece essa data, ok? Então, tudo que se fala não passa de mera especulação. E no passado já vimos que muitos têm se dado mal, têm naufragado em especulações quando marcaram datas. Então, não podemos ficar marcando data. Nós temos aqui estar vigilantes e preparados para esse evento, que será o maior evento da história deste mundo. Contudo, é claro que nenhum ser humano sabe o momento exato, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Somente Deus o sabe e não permitirá que este acontecimento segue sem aviso. Deus é o único que sabe, só que ele nos dá avisos, nos dá advertências e nos dá sinais, né? Deus o sabe e não permitirá que este acontecimento chegue sem aviso para aqueles que estejam esperando. Está você esperando? Assim como eu estou esperando? Todos quantos estão esperando, queridos, serão previamente avisados e orientados quanto à proximidade desse dia. Ok? Muito bem. Porque diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 4, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Com as dores de parto, aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Amém? Você não está em treva, eu não estou em treva, por quê? Porque nós temos a palavra de Deus. O salmista diz que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E firmados na verdade, nós seguimos avante, examinando a Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade e é ela que nos santifica. Palavras do Senhor Jesus, né? Então, por que razão este grupo não permanece em trevas? Quais? Os cristãos. O que lhes permite conhecer o que o resto do mundo mundo ignora. Então, o que é que permitirá aos cristãos saber o que a maioria no mundo ignora? Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19, nos diz: e temos muito firme a palavra dos profetas. Olha aí. Os profetas falaram, né, da primeira vinda do Senhor Jesus e continuaram falando também sobre a sua segunda vinda. Primeira vinda nós já sabemos, né, cumpriu-se lá no nascimento de Jesus, né? E a segunda vinda vai se cumprir agora, quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, acompanhado por todos os seus anjos. Então os profetas, eles nos deixou avisado na palavra de Deus sobre esse evento glorioso que se aproxima. Muito bem, as palavras do profeta: a qual bem fazeis em estar atentos. Bem fazemos em estar espertos, atentos, confiantes, né? As palavras proféticas, como uma luz que ilumina em lugar escuro, certo? A Bíblia, ela é lâmpada para os nossos pés. O mundo jaz em trevas, no mundo jaz o maligno, mas nós não precisamos andar em trevas, porque nós temos a luz da vida, Jesus e a sua palavra, que é lâmpada. Segundo o ensino do Senhor Jesus, estar atento à palavra dos profetas é o que nos permitirá conhecer quão perto se encontra o dia do seu segundo advento. São Mateus 24, verso 32 e 33, nos diz o seguinte, amados: aprendeis, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes essas coisas,
acontecerem e saber que está próximo às portas. Que coisas? Sinais, né? O próprio Senhor Jesus falou no livro de São Mateus, capítulo 24, que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas, nos céus, haveria terremotos, né? Haveria fome, haveria peste, enfim, vários sinais, certo? Muito bem. Que coisas, né, nós devemos estar atentos? Há aproximadamente 2000 anos, os discípulos, preocupados, queridos, com este mesmo assunto, consultaram o seu mestre, o Senhor Jesus, que ele revelou as mais importantes. Essa conversa está registrada na Bíblia para o nosso conhecimento. Veja que texto interessante, São Mateus 24, do verso 3 a 8, diz assim: Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos e, em particular, disseram: Dize-nos, quando serão estas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Amados, que ninguém vos engane, ok? Com relação à doutrina da vinda de Jesus, existem muitas doutrinas falsas, existem muitas fábulas. E o Senhor Jesus já disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, ok? Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, né? E enganarão a muitos. Infelizmente, muitos serão enganados, mas nem todos serão enganados. E a receita para não ser enganado é conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte da mentira, ok? Então, muitos serão enganados. E ouvireis de guerras. Temos guerra? Sim, desde o princípio. Sempre houve guerra, né? Haverá rumores de guerra? Sim, bastantes rumores de guerra. Hoje, principalmente. Estados Unidos, com a China, com a Rússia. Estão em guerra a Rússia e... Enfim, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, né? Israel em guerra com Hamas. Enfim, temos guerra. E haverá muito mais rumores de guerra antes que Jesus volte, ok? Olhai vós, não vos assusteis. Aí, ó, que beleza, né? Não vos assusteis, né? Porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, queridos, a coisa vai continuar. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Haverá pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são um princípio de dores. Mas daqui para frente as coisas vão ficar pior, vai ficar difícil. O que está passando hoje, o que está acontecendo hoje, em 2024, é apenas rumor, né? Rumores de guerra. Rumores, e as coisas vão ficar piores. Isso que está acontecendo hoje são princípios de dores, o que diz a palavra. Se você é daquelas pessoas que gostam de estar em dia com notícias, certamente verá essa declaração de Jesus, uma impressionante descrição do que está acontecendo hoje mesmo com o nosso mundo. Se você comparar o jornal de hoje, é muito provável que encontre informações acerca de seres iluminados que asseguram que são a encarnação de Cristo e que vieram para salvar o mundo. Já temos aí, né? De uns 2 anos para cá, o que tem que aparecido de OVNIs, né? Objetos voadores não identificados, né? Então, a humanidade hoje está crendo mais em extraterrestres do que cria há 2, 5, 10 anos atrás. Mas tudo isso são sinais da volta do Senhor Jesus, tá bom? Certo? Muito bem, também lerá sobre as últimas guerras suscitadas no Oriente Médio e em outras zonas de conflito. Lerá acerca dos últimos rumores de guerra anunciados por astrólogos lendários como Nostradamus e outros videntes modernos, que se inteirará dos milhares de mortos e milhões de feridos deixados pelo último terremoto em algum lugar do planeta. Terremoto agora nós temos todos os dias, né? É difícil um dia que não se ouça dizer: houve um terremoto. Na escala Richter, tantos graus, outros com mais gravidade, outros com menos gravidades, mas terremotos temos todos os dias. Virou rotina, né? Muito bem.
último terremoto em algum lugar do planeta se informará da última epidemia coletiva nos países europeus e do novo vírus letal criado por acidente em um laboratório de prestígio de manipulação genética. Tomará consciência da desolação da Etiópia, seus habitantes morrem por falta de alimentos, lerá sobre crise econômica mundial e da terrível taxa de desemprego que está trazendo que cada vez mais pessoas tenham fome, mesmo em países industrializados. E está aí, queridos. Tivemos a última grande epidemia, né? 2019, muitas pessoas infelizmente morreram e entramos num recesso populacional aí, onde não se podia trafegar, trabalhar, estudar, para que esse mal não se espalhasse mais ainda. E deu no que deu, né? E estamos aqui, graças a Deus. O Senhor nos protegeu, né? Mas infelizmente muitos perderam suas vidas. Certo? Cristo, apesar do terrível cumprimento das palavras de Cristo, devemos levar em conta que, embora as anunciem que ele vem, esses sinais não são os últimos, nem os definitivos. Certo? Se leres esta passagem com cuidado, notarás que Jesus disse, mas ainda não é o fim. Foi o Senhor Jesus que disse, ainda não é o fim. Tudo isso é só o princípio das dores, do sofrimento, das angústias. Tudo isso mostra que ainda faltam algumas coisas por vir. Quais são elas? Muito bem. Olha o que diz aí na palavra de Deus, São Mateus 24, de 9 a 14, continuando o texto de Mateus 24. Então vós hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse evangelho do reino será pregado para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. São Mateus 24, de 9 a 14. Observe, queridos, a diferença da primeira parte do seu sermão. Neste trecho, Jesus faz alusão direta a eventos que devem acontecer pouco antes do fim do tempo, pois termina com as palavras, então virá o fim. Vamos resumir aqui as palavras do Senhor Jesus. O povo de Deus será entregue à grande tribulação. Se levantará um ódio generalizado contra eles e lhes perseguirão até a morte. O povo de Deus, você já sabe quem é o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? É qualquer um? Não, o povo de Deus é aquele que aceitou Jesus como seu salvador pessoal, reconheceu que é pecador, abandonou os seus pecados, confessando-os a Cristo e mudando de vida. Ok? A Bíblia diz que agora está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa mudança de vida faz com que a pessoa que não obedecia à santa lei de Deus passe a obedecer à lei de Deus. E o mundo está tão corrompido, né, e crente que a lei de Deus foi abolida, inclusive o sábado, que este povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus, que são as características do povo de Deus, eles serão perseguidos. Porque, infelizmente, a maioria não vai reconhecer a veracidade da lei de Deus e vai continuar transgredindo a lei de Deus. E as catástrofes continuarão caindo no mundo, de modo que a culpa cairá sobre os fiéis obedecedores da lei de Deus. Então, muitos serão entregues, né? Serão perseguidos, né? E o ódio será generalizado contra esses que lhes perseguirão até conseguir matá-los. Então, os homens odiarão uns aos outros. A maldade se multiplicará e o amor de muitos esfriará. Certo? Se é que já não esfriou, né? Até mesmo dentro das igrejas, querida. Às vezes a pessoa vai visitar uma igreja, tá? Ele entra e sai e ninguém percebe que ele esteve ali. O amor esfriou. Né? Infelizmente é assim, né? O amor fraternal acabou.
tá? Falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. O que não falta hoje é falso profeta, né? A característica de um falso profeta eu vou dizer para você. Falso profeta, ele é contra o verdadeiro profeta. Quem é o verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta, ele nunca se levantou e nem se levantará contra a lei de Deus, querido. O verdadeiro profeta, ele nunca vai dizer, olha, esse mandamento está em vigor, esse não está, Deus requer esse, mas Deus já não se importa tanto com esse, tá? O verdadeiro profeta, ele assina embaixo os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado. E haverá muitos falsos profetas. Falso profeta é aquele que caracteriza-se por não obedecer à lei de Deus. Isso é fato. Tá? E o que mais tem são profetas que não obedecem à lei de Deus, inclusive dizem que o sábado foi abolido. Né? Ou seja, obedece 9 mandamentos, sabe-se lá como, né? E criticam o 4º mandamento, dizendo que esse não vale mais, que o sábado acabou, agora é o domingo, né? Enfim, isso são características de um falso profeta, ok? O evangelho do reino será pregado para testemunho em todas as nações, aí só depois virá o fim. Então, queridos, o que nós temos que fazer? Você ama a vinda de Jesus? Então você tem que arregaçar as mangas e pregar o evangelho, para que essa profecia de São Mateus 24:14, esse evangelho do reino será pregado em todo mundo, para testemunho em todas as nações, e então virá o fim. Se você ama e anseia a volta de Jesus, você precisa trabalhar. Amém? Todos nós precisamos trabalhar. Embora muitos intérpretes citem esses 4 pontos como se tratassem de fatos isolados, o contexto mostra que eles, na realidade, fazem parte de uma mesma profecia, pois o ódio e o desamor dos habitantes da terra, somados à obra dos falsos profetas, darão como resultado a perseguição e morte daqueles que se levantam para pregar o evangelho do reino de Deus. Esta conclusão é completamente confirmada por Jesus Cristo no livro do Apocalipse. Então temos aqui uma advertência, né? Uma advertência que diz: o que é descrito na passagem seguinte não é literal em todos os seus aspectos. Apenas mostra, por meio de símbolos, os personagens e os eventos implicados no grande conflito que se desencadeará antes da vinda do Senhor Jesus. Muito bem. Apocalipse 14, versos 6 ao 16, nós vamos ler aqui. Tá? Existe uma linguagem simbólica aqui que nós vamos procurar decifrar, tá bom? E outro anjo, voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno, para pregar e proclamar aos que habitam sobre a terra, toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Muito bem, o verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Verso 9. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta, a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na mão. Verso 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Agora o verso 11. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal e o seu nome. Verso 12. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Santos tem característica, como eu já disse, guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Verso 13. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados e mortos os que desde agora dormem no Senhor. Diz o Espírito, para que descanse de seus trabalhos e as suas obras os sigam. Verso 14. Continuei olhando, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Verso 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice, cega a terra. É já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. Verso 16. Aquele que estava sentado sobre a nuvem
meteu a sua foice na terra e a terra foi cegada. Apocalipse 14, verso 6 ao 16. Amados, note o seguinte. Esta passagem de Apocalipse menciona os mesmos elementos de Mateus 24, com uma semelhança impressionante. Comparemos em detalhes as duas passagens. São Mateus 24, 9 diz: então vos entregarão à tribulação, os matarão e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Apocalipse 14, verso 12 e 13, refere-se aos que têm a fé em Jesus. Veja o que diz. Aqui está a paciência dos santos. Bem-aventurados os mortos que desde agora dormem no Senhor, ou seja, morrem no Senhor. A causa de sua morte tem relação direta com a adoração à imagem do verso 9, pois, segundo Apocalipse 13, verso 15, a esta haveria de permitir que falasse e fizesse matar a todos que não adorassem a imagem da besta. Segundo Mateus 24, verso 9 a 12, diz o seguinte: assegura que para esta época se haverá multiplicação à iniquidade, e que o povo de Deus será odiado por todos. Apocalipse 14, 9 fala de uma entidade chamada a besta. Nós sabemos que besta é um animal, e o animal em profecia representa rei ou reino, tá? O qual aparece em Apocalipse 13, versos 6 a 8, blasfemando contra Deus. Então essa autoridade política religiosa, ela blasfema de Deus. E fazendo guerra contra os santos, ou seja, essa autoridade ela vai usar o poder civil para criar leis, forçar a humanidade a seguir ensinamentos, leis contrárias à lei de Deus. E todos aqueles que não quiserem seguir as suas exigências serão perseguidos e mortos. Né? Muito bem, então fará guerra contra os santos. E embora pareça inacreditável, todos os habitantes da terra chegarão a estar de acordo com ela. Infelizmente, a grande maioria já não concorda mais com a lei de Deus e nem com o Santo Sábado Bíblico. Tá? E esses é que vão apoiar este governo ou esta autoridade civil religiosa, política religiosa, que vai perseguir os guardadores da lei de Deus. Aqueles que entendem que o sábado é o selo do Deus vivo e o verdadeiro dia de descanso. São Mateus 24, 11 diz que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos. Apocalipse 14, 9 fala acerca da imposição da marca da besta. Qual que é a marca da besta? A besta é um rei que é contrário à lei de Deus, e a sua marca é o falso dia de guarda, ou seja, o domingo pagão. Ok? Então ela imporá esta marca para a humanidade, a guarda do domingo. E a adoração a esta entidade e a sua imagem. Imagem é a marca da autoridade. Fatos que precisamente terão sua origem na obra do falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta é todo cristianismo que vai contra a lei de Deus. Porque dizem, a lei de Deus foi abolida, isso é coisa de judeu, isso é coisa do passado. Então isso caracteriza-se um falso profeta. Tá? Então o falso profeta que dará força a esse governo. Falso profeta que vai exigir uma lei dominical, que vai surgir nos Estados Unidos da América do Norte, ok? O falso profeta que diante dela fizeram os sinais que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem, ok? Queridos, no final dos dias, antes da volta de Jesus, acontecerão muitos falsos milagres, que será operação direta do próprio Satanás, o qual vai usar os seus agentes, ou seja, o falso profeta, que aceita a lei dominical para fazer milagres, e muitos, infelizmente, serão enganados por esses milagres, aceitando então também esse decreto, essa lei dominical. Tá? É por isso que eu bato na tecla e digo que o maior perigo para a humanidade hoje são os milagres que se dizem operar nas igrejas. Tá? Se você vai à igreja só atrás de milagre, acho melhor você mudar o seu conceito e ir à igreja para aprender a palavra de Deus, tá? E a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Milagre é consequência de uma fé de obediência que, de acordo com o tempo e vontade de Deus, poderá ocorrer, certo? Na sua e na minha vida. Mas o primordial é que sejamos obedientes à verdade e pratiquemos toda a verdade, tá certo? Então Satanás vai usar falsos milagres para enganar os milagreiros, aqueles que querem milagres. São milagres e prosperidade temporária. Muito bem.
São Mateus 24:14, falando da pregação da última mensagem de misericórdia, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Apocalipse 14, verso 6. Diz o seguinte: o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo. São Mateus 24:14 diz que imediatamente depois de pregar o evangelho a todas as nações, virá o fim. Somente depois que não houver mais nenhum inocente. Amados, todos serão avisados da proximidade da volta de Jesus e todos terão condição de decidir se querem seguir a Jesus e obedecer à lei de Deus ou ficar contra Jesus e contra a lei de Deus. Todos terão essa oportunidade de decidir. Então diz que imediatamente depois, do final da pregação do evangelho em todo mundo, então virá o fim. Ok? E a terra foi cegada, pois o Senhor Jesus ensinou em São Mateus 13:39 que a ceifa é o fim do mundo. Ou seja, quando Jesus vier com todos os seus anjos, que estão hoje nas cortes celestiais, virão sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e Jesus vai enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos desse mundo antes que venha a destruição final. Ok? Muito bem. Todo o anterior confirma que Apocalipse é em si mesmo uma extraordinária aplicação dos eventos expostos pelo Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo 24, de 9 a 14, que na realidade são uma mesma profecia, por meio da qual podemos saber com exatidão quão perto e quão distante se encontra o fim do mundo. Para mim, particularmente, eu acho que o fim está bem perto, tá? Pelos sinais que nós vemos aí. Tá? A mídia convencional um pouco fala disso, mas se você for na internet, você vai ver muita coisa acontecendo ao redor do mundo, tá? Que mostra que Jesus está bem próximo. É importante ressaltar que apesar da vinda de Jesus estar muito perto, ainda não está às portas. Somente quando o mundo inteiro se unir contra o povo de Deus, quando se decrete a morte sobre os que negam prestar adoração à besta e à sua imagem, lembre-se que são símbolos, podemos saber com certeza que a vinda do Senhor é iminente. Tá? Meu querido, não permita que seu coração se angustie e desanime com o que diz esta profecia. É certo que os que se neguem a adorar a besta e a sua imagem serão perseguidos até as últimas consequências, mas também é certo que Deus é nosso Pai. Ele nos ama e não nos deixará sozinhos diante da prova. Isaías 35, verso 4, nos tem uma palavra muito importante que diz assim: dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Que promessa maravilhosa, né? No tempo da tribulação, se fores fiel, Deus vai enviar salvação para você. Ainda é necessário, querido, que fosse dar a vida por causa da pregação do Evangelho. Ou se nosso corpo sofrer dor e aflição no nosso coração, tampouco devemos temer, pois se cultivarmos nossa amizade com Jesus e fazermos dele o centro de nossas vidas, finalmente venceremos. Amém? Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por causa do amor a mim e do Evangelho, este se salvará. São Marcos 8, versículo 35. E Jesus continua dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Você pode crer nisso? São João 8, ou São João 11, verso 25 e 26. Amados, a Bíblia nos diz também que não será necessário que todos os filhos de Deus percam a vida, pois haverá um grande número daqueles que serão protegidos durante o tempo de angústia, e verão Cristo voltar sem terem conhecido a morte. O apóstolo Paulo descreve esta verdade de modo que nos anima a colocar nossa esperança no glorioso destino que espera que os que permaneçam firmes e constantes. Olha o que nos diz 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares.
certo? E assim estaremos sempre com o nosso Senhor. Portanto, acautelai-vos e consolai-vos uns com os outros com estas palavras. Muito bem. Meus amigos, é certo que haverá perseguição. Ok? Arrebatamento secreto não é bíblico, não existe, tá? Não haverá um povo que vai sumir da terra antes da grande tribulação. Não. O povo de Deus, ele vai passar pela grande tribulação, sim, tá? E sobre dura perseguição, esse evangelho será pregado nos 4 cantos do mundo, aí depois virá o fim. Amém? O que cabe a você como cristão e a mim é arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos em favor da pregação do evangelho para antecipar a vinda do nosso Senhor Jesus. Se é que não estamos conformados com este mundo. Amém? Portanto, meus queridos, que Deus abençoe você e a sua vida. O Senhor abençoe a mim. Que nós possamos permanecer firmes e constantes na graça do Senhor Jesus até que Ele venha. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Amém, amém. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.